Seja bem-vindo a mais um Joycast. Nós temos o prazer de poder trazer para vocês assuntos muito importantes. Hoje, em específico, nós vamos falar sobre a pessoa certa no lugar certo. É um tema um pouco filosófico, será? Vamos conhecer quando o nosso convidado falar um pouco mais sobre isso. Quando há sintonia entre o perfil e o cargo, ou seja, quando a pessoa possui as características comportamentais adequadas à função, quando age de acordo com a sua natureza, desempenha suas tarefas com competência e prazer, o sucesso é a consequência. Grava isso. O sucesso é a consequência. Bom, estamos novamente com Douglas Menezes, um grande amigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. O Douglas, ele é empresário do ramo de alimentação da Super Pizza Pan, palestrante, coach e é diretor executivo na ProTreino, empresa que é parceira nos treinamentos da AZ Consultoria, que é uma parceira do Joycast. A pessoa certa no lugar certo. Douglas, para você que atuou em diversos segmentos, alguma orientação de como essa pessoa certa no lugar certo? É bem como você falou, é um tema gostoso de trabalhar, aparentemente filosófico, e a gente tem às vezes dificuldade de controlar os locais ao qual nós estaremos, isso é um fato, Okay. Porque a vida, as oportunidades acontecem e algumas pessoas até dizem que a sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado. É isso aí. Então, a ter sorte é isso. É isso aí. Quando a pessoa, né, está preparada. E outros já dizem o seguinte, quanto mais treino, mais sorte eu tenho. Exatamente. Então, quando a gente se depara com uma situação como essa, que é o treino, é a pessoa estar preparada, isso nos faz pensar que a pessoa certa é a pessoa que mais se dedicou, que mais estudou, que mais se preparou efetivamente para os desafios, para os objetivos e para as posições ao qual ela almeja. Então, o lugar, o ambiente, vai ser muito uma consequência dessa pessoa ter investido nela própria. Que investimento é esse? O primeiro deles, autoconhecimento. A pessoa se conhecer, saber das suas qualidades, dos seus pontos fortes, das suas virtudes e, ao mesmo tempo, ter clareza também dos seus desafios, das suas limitações, das suas fragilidades. Isso prepara a pessoa para que a escolha do ambiente ao qual ela vai atuar, seja no campo do empreendedorismo, seja ser um empresário de pequeno, médio ou grande porte, ou atuar como executivo numa empresa, ou independente do cargo, a escolha disso está muito ligada para o sucesso em ela conseguir fazer o casamento perfeito entre as suas habilidades, as suas qualidades, as suas vulnerabilidades com aquilo que está disponível para ela atuar. Legal, muito bom. Um dia eu ouvi, talento é acertar um alvo que ninguém acerta, né? Sim. Genialidade é acertar um alvo que ninguém vê. Quais são os passos, então, para identificar se estamos no caminho certo, Douglas? Legal. Para clarificar isso, eu gosto sempre de fazer as minhas analogias, que eu acabo aprendendo e acredito que facilita muito o entendimento. É uma história lúdica, mas uma mãe camelo, conversando com a filhote camelo, ela é muito curiosa, perguntou assim, olha, mãe, por que a gente tem, né, essa estrutura de guardar bebida água, né, por tanto tempo, diferentemente dos outros animais? E aí a mãe falou, olha, nós somos um dos poucos animais do deserto que consegue caminhar dias sem beber água. As pessoas até têm a gente como animais que não bebem água, de tanto que a gente fica sem beber. Tem uma caixa d'água lá dentro. É verdade. E aí a filha ficou encantada, falou, mãe, e por que a gente tem essa pata tão alongada, essa perna diferente dos outros animais, tal, fixa, dura, tal? Ela falou, não, porque a areia do deserto é muito quente. E isso faz com que a gente consiga caminhar de forma tranquila, os outros animais não. E a filha ficou muito orgulhosa, né? E aí mãe, mais uma pergunta, por que a gente tem esses cílios tão grandes? E a mãe falou, olha, a gente tem esses cílios tão grandes porque as tempestades de areia do deserto são terríveis. Os outros animais não conseguiriam caminhar
na tempestade de areia, mas nós conseguimos. Aí a mãe já estava super orgulhosa por falar tudo isso para a filha. E a filha falou assim, mãe, posso te fazer mais uma pergunta? Ela falou, claro, filha, pode. E por que a gente tem tudo isso e está aqui nesse zoológico? Então, qual é a reflexão que fica, né? Quando a gente se conhece, quando a gente sabe dos nossos talentos, das nossas virtudes, a gente tem condições de explorar e estar no lugar certo. Às vezes, tem pessoas que são talentosíssimas e estão no lugar errado. Então, a identificação das suas qualidades, esse autoconhecimento, fazendo investimento em você, né, que é o melhor investimento que tem, com certeza vai te permitir alcançar lugares e patamares mais elevados. Muito legal. Se você se identificou, talvez com um funcionário seu, ou talvez com você mesmo, tem uma resposta para ti. Tudo bem. E que ótimo que você identificou. Agora é hora de agir. Antes da gente se aprofundar mais, fique com os nossos patrocinadores. Bom, no primeiro bloco, nós falamos muito de autoconhecimento. Superando isso, qual passa, na sua visão, Douglas, a ser o próximo desafio? Conta pra gente. Legal, Ângelo. O próximo desafio, na minha opinião, é um desafio que normalmente é um incômodo para muitas pessoas, porque uma das maiores virtudes do ser humano é a nossa capacidade de adaptação. Nós somos altamente adaptáveis. Mas chega a ser um paradigma porque nós somos muito resistentes à mudança ao mesmo tempo. É ou não? É verdade, é verdade. Então, somos adaptáveis e somos resistentes à mudança. O que é isso? É porque o nosso cérebro foi concebido, condicionado a economizar energia. Então, tudo que foge daquilo que é convencional, que é padrão, que nos tira da zona de conforto, faz com que a gente não queira estar, não queira vivenciar. Aquela frase, eu nunca li isso em lugar nenhum, mas quando eu estava pensando aqui sobre a questão do... As pessoas dizem, né, é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Não é essa a expressão? É isso aí. Mas será que é melhor um na mão do que dois voando? Concordo. Por quê? Foi analisado? Qual que é a minha habilidade e capacidade de capturar os pássaros, né? Quais ferramentas eu tenho? Em que circunstância? Será que não vale arriscar? Então, quando se fala no mundo de investimento, você tem investidores muito conservadores, né? Investidores moderados, que é o meio termo, investidores muito agressivos, arrojados, tal, que correm riscos altíssimos. Ninguém aqui está falando para arriscar demais. Não. Mas o risco de mudar, muitas vezes, vai fazer toda a diferença para você estar no lugar certo e ser a pessoa certa. Boa. Eu estou falando aqui com você hoje, nesse podcast, que eu tenho o maior prazer em compartilhar um pouco do que eu aprendi, e nós estamos falando originalmente da cidade de Curitiba. Certo. Eu estou aqui desde 2014, porque morava em São Paulo, recebi uma proposta de trabalho, mudei de cidade, fiquei longe da família, mas conheci novas pessoas, novos amigos, e hoje nós estamos aqui, Papai do Céu permitiu, conectados. Porque eu, naquele momento, entendi que valia a pena aceitar aquele desafio, sair da zona de conforto e crescer profissionalmente. Não foi uma, não foram duas, nem 3 vezes só, em que eu tive que arriscar muitas coisas para poder alcançar novas oportunidades. Então a dica principal aqui é arrisque. É isso aí. Muito bom, Douglas. Bom, muito interessante. Para a gente fechar esse nosso episódio, você tem alguma dica final para se livrar dessas crenças limitantes? Você deu mais ou menos aí algumas ideias de são crenças limitantes. Como se livrar delas? Olha, é sempre um desafio, né? Porque as crenças, né, os padrões emocionais, eles são concebidos, especialmente dos 0 aos 7 anos, e eles são muito fortes em nós, né? Mas algumas dicas facilitam muito. Uma delas é a questão da visualização mental. Boa. Então, por exemplo, eu ter a capacidade de enxergar algo que eu quero, mesmo não estando vivenciando aquilo ainda, me
permite viver emoções, sensações de algo que ainda não aconteceu. Se eu tiver fé suficiente de que aquilo vai acontecer, que pode acontecer, eu tenho grandes chances de quebrar muito dos medos e das travas que estão me impedindo. Um exemplo para ficar prático. Eu tenho medo de falar em público e eu sou convocado a fazer uma exposição. Tem pessoas que vão desistir, vão cancelar, vão ficar doentes, vai acontecer um monte de coisa. Mas se a pessoa parar e ela tem a capacidade de se imaginar fazendo um excelente trabalho e no final as pessoas aplaudindo ela de pé. Essa visualização de algo que ainda não aconteceu e ela finalizando e fazendo com sucesso, mesmo que ela entre e tropece na hora de fazer a apresentação, ela está tão convicta que o final vai dar certo, porque ela já vivenciou aquilo mesmo antes de acontecer, que vai dar um resultado enorme. Outra coisa, Ângelo, você tem que ouvir o teu interior, ouvir as tuas percepções e as tuas convicções. É incrível como até pessoas, nossos amigos, nossos familiares, tendem a, para nos proteger, falar coisas que muitas vezes nos desmotivam para sair da zona de conforto, fazer coisas diferentes. Tem um filme, né, que o menino, não me lembro o nome do filme agora, mas talvez você possa até me ajudar, ou a gente coloca aqui no comentário. Vamos atrás dele. Assistindo, né? O menino, ele capta o vento lá e faz produzir água lá na África. O menino que descobriu eletricidade do vento. Vamos deixar para vocês. Sensacional esse filme africano. É muito bom, muito sensacional. Bom. E se você vê alguns trechos... O menino que descobriu o vento. Acho que é esse. E tem vários momentos do filme, quem assistiu vai saber e quem não assistiu vai poder confirmar. Que o pai fala, briga com o menino, deixa de bobagem, a gente está precisando aqui de trabalho, isso aí nunca vai gerar água e tal. Esse exemplo ficou marcado para mim porque é isso, né? Às vezes até os nossos próprios familiares, as pessoas que mais nos amam, por querer nos proteger, ou até mesmo por uma ignorância, né, de desconhecimento mesmo, acaba nos impulsionando a fugir ou se afastar dos nossos objetivos, né? Muito legal. Mas o menino foi firme, né? Até o final e trouxe muito orgulho para a família. E mais, né? O nome do filme é esse, já pesquisei, O Menino que Descobriu o Vento. E tem um legado tão interessante nessa história, Douglas, e é tão bacana porque é a pessoa certa no lugar certo que nós estamos falando. E no caso desse filme, tem algo muito importante. Tudo era contra ele, mas ele olha a bicicleta do futuro cunhado. Como faz para acender essa luzinha? E ele pega aquele dínamo e ele resolve a situação de uma população toda. É sensacional quando nós sabemos que estamos no lugar certo, mesmo com todas as informações contrárias, investir naquilo, né? Em nós mesmos. E nós, como gestores, saber quando os nossos colaboradores, enfim, a turma que trabalha com a gente, não está se adequando, saber reposicioná-los, né? Isso é fundamental no nosso trabalho, porque é extrair o melhor das pessoas, e todos têm o melhor, mas é saber extrair o melhor delas. Você vê, às vezes a pessoa é muito boa no que faz, aí acha que dando uma promoção para ela vai ser a melhor solução. Perfeito. A pessoa pega uma outra posição, uma posição de liderança e não tem as competências necessárias e acaba sendo demitida, desmotivando. Perfeito. Então é muito importante, assim. E para finalizar a minha fala, eu acredito muito que a gente foi condicionado numa sociedade, culturalmente, que aquilo que ainda não foi alcançado é o mais legal, é o mais bacana. E a felicidade sempre está lá na frente, não aqui, não no agora. Então as pessoas dizem assim, você está estudando no ensino fundamental, dizem, quando você estiver no ensino médio vai ser legal. Aí você vai para o ensino médio e fala, não, o legal é a faculdade. Aí você entra na faculdade, está todo empolgado, as pessoas já estão falando lá, quem está fazendo faculdade já está atrasado, tem que ter uma pós. E aí vai. Eu confesso a vocês, eu estava fazendo mestrado e eu via as pessoas falando já em doutorado, pós-doutorado. E aí você vê que há uma insatisfação sempre, contínua. E isso também nos relacionamentos, né? Você tá namorando, quando você vai inovar, você inova, quando você vai casar, você casa, tem um filho, quando vai vir o segundo, e não para. Essa insatisfação humana, ela é importante para a evolução,
mas ela precisa ser gerida com inteligência para a gente poder curtir o agora, Perfeito. o hoje. Então, ser a pessoa certa e estar no lugar certo está diretamente ligado em nossa capacidade de vivenciar o hoje de forma inteligente, intensa, né? Dar o nosso melhor pautado com o nosso autoconhecimento, com as nossas forças, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. E tão importante quanto é se arriscar. Muito legal. Douglas, mais uma vez, muito obrigado pela aula de ensinamentos, sempre muito agradável. E volte sempre, é super bem-vindo aqui no nosso canal. Legal, muito obrigado a vocês e até a próxima. Bom, gostou do assunto? Se identificou com ele? Compartilhe o nosso canal, ative o sininho. Muitos episódios nós temos colocado aí à disposição para que você possa refletir, pensar e dar um like lá. Isso nos ajuda muito a chegar em muito mais pessoas, atender muito mais empresários, você que está nesse ramo, é muito importante. E mais, se identificou com o assunto, manda uma mensagem para nós, entre em contato, vamos fazer uma roda de discussão, conheça um pouco mais daquilo que nós podemos oferecer e com certeza vai ser o melhor para ti. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.